O grande tema que vai dominar as relações internacionais nos próximos anos será a ascensão da China como uma nova superpotência mundial. O que essa ascensão vai significar para o equilíbrio de forças mundial, para o sistema capitalista internacional e para o futuro da humanidade? Será que vamos todos ter que aprender chinês na escola, como hoje aprendemos inglês? Para tentar responder essas questões, nós ocidentais precisamos entender a história e a cultura da China. E uma excelente introdução que eu conheço é esse livro aqui, publicado no Brasil pela editora Objetiva, escrito por um dos principais teóricos e protagonistas da história mundial das últimas 4 décadas. Eu sou o Diego, professor, livreiro, tradutor e apaixonado por livros. Venham comigo conhecer mais sobre a China. Com esse vídeo aqui, eu inauguro uma playlist onde eu vou falar exclusivamente de livros sobre a China. Já faz algum tempo que esse país vem despertando minha atenção e minha curiosidade. Na minha tese de doutorado, que um dia eu espero ver publicado em livro, eu analisei o aumento da influência chinesa sobre as economias do Brasil e da Bolívia, e as mudanças que isso traz na própria configuração política desses países. Então, já faz alguns anos que a minha curiosidade sobre esse país vem aumentando, e eu venho colecionando livros sobre literatura, cultura e história chinesas que eu vou compartilhar com vocês aqui nessa playlist. E não conheço melhor introdução do que esse livro aqui, que por trás da análise fria deixa transparecer o fascínio e a admiração do autor pela cultura chinesa. Henry Kissinger é um diplomata e professor universitário dos Estados Unidos. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele ainda está vivo, apesar de já ter mais de 90 anos. Ele foi secretário de Estado dos Estados Unidos durante o governo de Richard Nixon, nos anos 1970, e foi o principal responsável pela política externa dos Estados Unidos durante o auge da Guerra do Vietnã. Nesse cargo, ele foi responsável por algumas das políticas mais controversas da história dos Estados Unidos. Controversas uma pinóia, ele foi responsável por grandes atrocidades e crimes contra a humanidade. Para vocês terem uma ideia do naipe da figura, entre os feitos dele inclui-se o apoio à invasão indonésia no Timor-Leste, o patrocínio do golpe militar do Pinochet em 73, ele foi o mentor do Plano Condor de repressão aos dissidentes políticos na América Latina. Ele foi o responsável pela política de bombardear a população civil não só do Vietnã, mas também do Camboja, que era um país neutro, que não tinha nada a ver com a guerra naquela época, e isso causou um enorme sofrimento e uma devastação humana sem precedentes. O político socialista italiano Lúcio Magri definiu Kissinger como genial e perverso. Da perversidade eu já falei, mas o aspecto de gênio do pensamento de Kissinger era que todos esses atos estavam a serviço de um grande objetivo estratégico e geopolítico. E que objetivo era esse? A supremacia política e econômica dos Estados Unidos na sua disputa com a União Soviética, na época da Guerra Fria. Basta lembrar que estamos falando da década de 1970, e nessa época, a classe dominante dos Estados Unidos estava passando por uma grande crise de autoconfiança, já que estavam envolvidos num pântano político e militar no Vietnã, que não conseguiam ganhar, estavam sendo desafiados pelo movimento pelos direitos civis dentro de casa e viam a influência dos Estados Unidos diminuir com os movimentos de libertação da Ásia e da África. Como principal conselheiro em política externa do Richard Nixon, Kissinger foi o maior responsável pela elaboração de uma estratégia de retomada da supremacia norte-americana e de cerco geopolítico da União Soviética. Estratégia essa que resultou, uma década e meia mais tarde, no colapso do bloco soviético. Um dos principais componentes dessa estratégia de cerco foi justamente a reaproximação diplomática e política dos Estados Unidos com a China. E Kissinger foi o homem-chave para essa reaproximação. Foi ele que iniciou os primeiros contatos diplomáticos com funcionários chineses após mais de 25 anos de total isolamento entre ambas as nações. E esse evento teve importantes consequências para o sistema político internacional. Aproveitando-se das tensões entre China e União Soviética, Kissinger trouxe a China para o lado norte-americano no conflito da Guerra Fria e, com isso, abriu um gigantesco mercado de mão de obra barata para as empresas norte-americanas. Não é exagero dizer que a atual globalização capitalista começou com o encontro entre Nixon e Mao em fevereiro de 1972. Com isso, eu não quero dizer que a globalização foi fruto unicamente da genialidade de um ou de alguns geopolíticos, mas pontuar que Kissinger viu a grande oportunidade naquela época e soube aproveitá-la com inteligência. Para isso, ele procurou entender profundamente a realidade chinesa, estudando sua história e sua cultura, ao mesmo tempo que mantinha conversas pessoais com os principais dirigentes da China. E o resultado é esse livro, uma introdução fascinante a esse país fantástico que é a China.
O grande diferencial desse livro é que ele narra não apenas uma história cronológica da China, que remonta a séculos e até milênios, mas também ele traça um perfil dos padrões culturais chineses, que são muito diferentes do Ocidente. Para você ter uma ideia, a China possui uma antiguidade e uma continuidade cultural, histórica e política que é praticamente desconhecida em qualquer outro país do mundo. Antes de existir qualquer outro grande país que conhecemos hoje, antes de existir uma França, antes de existir a Inglaterra, antes de existir o próprio conceito de Ocidente, a China já era uma nação unificada sobre um império. A China unificou-se pela primeira vez há mais de 2000 anos atrás com o imperador Qin Shi Huang. E desde aquela época, ela já tinha adquirido a maior parte das suas instituições políticas e culturais que chegaram até os dias de hoje. Como o próprio Kissinger comenta logo no começo do livro, estudantes chineses de hoje, com seus computadores de última geração, são capazes de ler textos escritos há milhares de anos com os mesmos caracteres que eles usam hoje em dia. Se a gente for pensar em termos de história realmente mundial, dos últimos 2000 anos, a China foi a nação mais desenvolvida do planeta por 1800 anos. E, durante a maior parte dessa longa história, a China não encontrou nenhuma outra nação que pudesse competir com ela em termos de desenvolvimento econômico, sofisticação cultural ou eficiência política. E, mesmo quando a China sofria invasões de povos mongóis, por exemplo, esses invasores, quando tinham sucesso e conquistavam a China, eles tinham pressa em adotar os hábitos e a cultura chinesa. Alguns estudiosos até mesmo dizem que a China não pode ser descrita como um Estado-nação, mas sim como um Estado-civilização, que durante a maior parte da sua história foi autossuficiente e tinha consciência da sua superioridade frente a todos os outros povos. Foi só no século XIX, ou seja, menos de 200 anos atrás, que a China foi ficando defasada tecnologicamente frente ao Ocidente. E isso abriu um período em que ela se tornou vulnerável às invasões europeias e que colocavam em perigo a sua própria independência. Não dá para entender a Revolução Chinesa de 49 sem estudar esse período em que a China foi invadida pelas potências ocidentais e teve sua independência ameaçada. Uma coisa que eu achei fascinante nesse livro é que o Kissinger não se limita apenas a uma história cronológica da China, mas também busca entender os referenciais culturais dos líderes chineses. Então ele tenta entender como eles abordam temas de guerra e paz, suas estratégias e táticas, quais são os referenciais teóricos utilizados pelos líderes chineses. E, quando chega o capítulo sobre a aproximação da China com os Estados Unidos, aí o Kissinger já fala como participante da história. Então ele dá muitas informações úteis sobre como foram feitos os primeiros contatos, as abordagens, a maneira como cada lado abordou o outro. Então é uma história muito riquíssima, né, de como se deu esse momento tão importante da história moderna. Ao lado desse relato de primeira mão, ele traça perfis dos principais líderes com quem ele conversou nessas últimas 4 décadas. O Mao Tse-tung, o Zhou Enlai, o Deng Xiaoping, chegando até o Hu Jintao, que é o antecessor do atual líder, o Xi Jinping. E, é claro, ele analisa os principais pontos de controvérsia entre China e Estados Unidos, como o massacre da Praça da Paz Celestial, a questão de Taiwan, Hong Kong e outros. Kissinger, até onde eu sei, é um dos que, dentro do establishment norte-americano, defende uma acomodação com a China. Ou seja, a construção de uma ordem internacional que tenha como pilar justamente a cooperação entre China e Estados Unidos, mas, pelo que vimos nos últimos acontecimentos, essa posição dele tem se tornado cada vez mais minoritária entre os políticos norte-americanos. Como uma potência em declínio, os Estados Unidos olham com preocupação e com muito medo a ascensão da China em todos os campos, econômico, tecnológico e principalmente militar. Por mais extravagante que possa parecer, a política do Trump não é uma bizarrice, e ela reflete medos muito concretos por parte da classe dominante dos Estados Unidos com essa ascensão chinesa. E muitos estudiosos já estão começando a falar de uma nova Guerra Fria que vai dominar as relações internacionais no próximo período. E essa nova Guerra Fria pode se tornar uma guerra quente? É muito cedo hoje para darmos uma resposta a essa pergunta, pois depende de vários fatores. Mas uma coisa inegável, e algo que o próprio Kissinger já previa há algumas décadas, é que o futuro do mundo vai depender cada vez mais do que acontece na China. E por isso, conhecer esse país é uma necessidade cada vez maior.
E esse livro, na minha opinião, é uma excelente introdução. Para quem quiser começar a conhecer um pouco sobre a história e a cultura chinesa, eu não conheço obra melhor. E esse foi o vídeo inaugural da nossa playlist sobre a China. Se gostaram, já sabe, né? Dê um like aí, compartilhe, ajude a divulgar nosso trabalho e até a próxima.